Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 28 de janeiro de 2026. E como vocês podem ver aqui no mapa, durante as últimas horas existiram bastantes ataques, tanto pelo lado russo como pelo lado ucraniano. Tivemos bastantes atualizações da linha da frente de combate. Mas antes de passarmos a isso, vamos discutir algumas notícias do plano político. E ainda durante o dia de ontem, Volodymyr Zelensky referiu que estava pronto para ter um encontro com o Vladimir Putin. E durante as últimas horas, o enviado especial de Putin, o Shakov, referiu que se Zelensky tem essa vontade, então ele está convidado para ir até Moscovo. E que a Rússia está pronta para garantir a sua segurança. Além disso, neste momento está a decorrer uma reunião entre Vladimir Putin e o líder da Síria, e nela vai ser discutida a cooperação entre ambos os países. Agora sim, vamos ao plano militar, e nas últimas horas ambos os países efetuaram ataques massivos com drones, um contra o outro, mas vamos começar com os ataques por parte dos russos. Tivemos algumas imagens e alguns vídeos que nos vieram da cidade de Odessa, e neste ataque participaram drones do tipo Geran. E não só a infraestrutura do setor energético foi atingida, mas também a infraestrutura do setor ferroviário. E os danos e a destruição causada nós podemos ver nestas imagens. E como eu referi, o setor ferroviário foi alvo de ataques por parte dos russos. E nós temos de prestar a nossa atenção para algo muito importante que vem-nos dos lados de Donbass. Ainda ontem eu referi que os russos realizaram um grande ataque a uma enorme concentração de veículos armados ucranianos em torno da cidade de Bliznyuk, e nós podemos ver aqui o momento que os russos descobriram esses veículos todos e depois o momento que atacaram com mísseis balísticos do tipo Iskander. E se vocês virem bem, esta concentração foi localizada junto a uma linha de ferro, que é bem visível aqui no mapa, numa cor mais realçada. E esta linha depois continua em direção à própria região de Donbass, às cidades de Sloviansk e de Kramatorsk. E durante o dia de hoje, os russos efetuaram mais uma vez um ataque à mesma linha de ferro e desta vez também atingiram comboios que estavam a participar no transporte militar das forças armadas ucranianas, e temos aqui alguns danos e a destruição causada. E na verdade, a infraestrutura ferroviária e o meio de transporte ferroviário é um dos mais importantes que a Ucrânia possui para suprir as suas forças em toda a linha da frente, e os russos nas últimas semanas, nos últimos meses, têm dado um foco especial a esse setor. Além disso, tivemos a destruição de bastantes radares das defesas antiaéreas ucranianas pela unidade militar Rubicon, que é uma das melhores unidades que a Rússia possui no seu exército, em relação a drones. E eles publicaram um vídeo com uma duração de 2 minutos e meio a mostrar bastantes ataques, mesmo cerca de uns 15 ataques a radares das defesas antiaéreas ucranianas, como eu já referi. E podemos ver nestas imagens e neste vídeo tudo o que os russos atingiram. E estes ataques foram todos geolocalizados nestes pontos do mapa que têm um ícone vermelho, como vocês podem ver. Além disso, um radar foi destruído na região de Kharkiv, mas por outra unidade militar russa, e também temos o vídeo que mostra isso. Já em relação aos ataques por parte da Ucrânia, na verdade a Rússia referiu que conseguiu abater todos os drones que a Ucrânia usou, e para já ainda não recebemos nenhuma imagem ou vídeo da Rússia que nos provasse que os ataques ucranianos tiveram algum sucesso. Outro aspecto curioso é que a Ucrânia também divulgou um vídeo dos ataques que ela realizou às bases aéreas russas no território da Crimeia, ainda no ano passado, em 2025. E neste vídeo nós podemos ver como eles atingiram e destruíram 15 aviões militares russos. Mas, só relembrando mais uma vez que estes vídeos são antigos, são do ano passado. Agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. Na região de Sumy, os russos efetuaram alguns ataques com drones do tipo FPV
Nesta região do mapa, ataques com artilharia em torno da vila de Miropilha, e isto só nos mostra que os russos estão a preparar mais uma incursão no território ucraniano. E não sei se é correto dizer incursão, porque algumas fontes já referiram que os russos já ocuparam algumas posições a norte desta cidade, mas por enquanto não temos confirmação visual disso. E aqui nós podemos ver pela configuração do mapa que um dos objetivos dos russos poderá ser cortar toda esta área de forma a encurtar a linha da frente de combate. Vamos continuar em direção à região de Velika Pisirivka e aqui também tivemos um relato de uma fonte que referiu uma incursão, uma nova incursão por parte dos russos no território ucraniano, mas para já não recebemos nenhuma imagem ou vídeo que confirmasse essa situação. E da região de Kharkiv também tivemos mais alguns avanços registados por parte dos russos. Algumas fontes referiram avanços a sul da vila de Dvorichansky, mas para já sem confirmação visual disso, mas foram fontes neutras que referiram isso. E aqui em torno da vila de Kutkivka tivemos um ataque efetuado pelos ucranianos com artilharia e drones do tipo FPV às posições das forças armadas da Rússia, e estes ataques obviamente foram geolocalizados no mapa. Por exemplo, algumas destas casas localizam-se exatamente em torno daquelas ruas. E por isso o mapa nesta região foi ajustado e o vídeo confirmou um avanço por parte das forças armadas da Rússia que agora têm como objetivo conquistar esta vila. E por isso estamos a ver que os russos reativaram algumas das suas ofensivas nesta região de Kharkiv. Já expliquei em alguns vídeos qual é o principal objetivo dos russos e obviamente a ofensiva não fará sentido se não for efetuada ao longo de vários eixos em simultâneo, a sul da cidade de Vovchansk, em toda esta região do mapa, ou pelo menos em alguns dos pontos, e o mais importante de tudo, a partir da própria cidade de Kupiansk. Esta grande ofensiva por parte dos russos nestes territórios da região de Kharkiv só fará sentido se de facto também existirem avanços já depois desta cidade. E na verdade, aqui a situação está muito estranha. Os ucranianos referem que os russos foram obrigados a recuar para posições muito atrás da própria cidade de Kupiansk. Já os russos referem que têm um controle total sobre o centro desta cidade e sobre as regiões que se situam aqui ao sul. Mas hoje recebemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar um ataque que eles efetuaram às forças ucranianas. Como nós podemos ver neste vídeo, este vídeo foi geolocalizado exatamente naquele ponto e que confirma que estes territórios, como está mostrado no mapa, inclusivamente estão sob controle das forças armadas ucranianas. Além disso, mais algumas fontes referiram uma intensificação dos ataques por parte dos russos em todos estes territórios. Vamos continuar mais para sul, agora em direção às cidades de Liman e de Siversk. Em relação a Liman, tivemos bastantes avanços pelo lado dos russos, pelo menos eles foram relatados por algumas fontes neutras e principalmente por fontes pró-russas. Contudo, não possuímos para já confirmação visual dos mesmos e por isso o mapa encontra-se pintado a cinzento. E caso isto seja verdade, então os russos de facto já conseguiram ocupar bastantes casas e edifícios dentro desta cidade e agora eles vão continuar com a sua ofensiva principal. Segundo o mapa, também algumas forças ucranianas ficaram semi-cercadas em todos estes territórios e por isso eles serão obrigados a recuar para posições já dentro da cidade de Liman e se conseguirem recuar para lá. E por isso nos próximos dias poderemos ver todos estes territórios conquistados pelas forças armadas da Rússia. Além disso, os ucranianos estão a trazer, ou a tentar trazer cada vez mais e mais reservas para apoiar a defesa dos ucranianos em toda esta região e para isso eles têm de atravessar um rio. E mais uma travessia foi vista pelo lado dos russos que chegou a destruir alguns veículos do exército ucraniano com drones do tipo FPV. Também tivemos ataques com drones registados em torno da cidade de Sloviansk. Um ataque com drone do tipo Geran também foi registado, mais uma vez à infraestrutura ferroviária desta cidade. Mas em relação a Siversk não tivemos nada de especial, nada de novo. Nos territórios mais a sul tivemos
A confirmação pela fonte pró-ucraniana Deep State que os russos conseguiram avançar no terreno e efetuaram mais algumas ofensivas em direção à vila de Minkivka, mas para já não temos imagens que confirmem estes avanços dos russos e vamos esperar. Mas o que acontece aqui é que as batalhas pela primeira linha defensiva ucraniana, digamos assim, neste momento já estão a terminar. E o próximo alvo dos russos será a segunda linha defensiva ucraniana, que é composta pelas vilas que se situam em torno desta região mais ao norte. Agora vamos em direção à cidade de Konstantinivka, onde os russos prosseguem com a sua grande ofensiva. Para já as batalhas estão a decorrer pelo controlo de todas as casas que se situam na porção mais ao sul da mesma. Mas nas últimas 24 horas não foram registados mais avanços significativos. Tivemos apenas alguns ataques regulares realizados pelas forças armadas da Rússia, mas um foco de ataques foi a vila de Mykolaiv. Isto pode nos mostrar que os russos estão a planear algum tipo de ofensiva em direção à mesma. Eu já tinha referido que para os russos terem sucesso na sua ofensiva em Konstantinivka, eles deveriam melhorar as suas posições ao longo deste eixo para se aproximarem à única via logística que os ucranianos possuem para suprir as suas forças ao longo da linha da frente de combate. Vamos agora à direção de Dobropilha. E na verdade nesta direção a linha da frente de combate está bastante dinâmica. Nos últimos dias fizemos bastantes ajustes no mapa, maioritariamente a favor das forças armadas da Rússia, inclusivamente com provas visuais que nos foram fornecidas pelo exército ucraniano, mas durante o dia de hoje algumas fontes neutras referiram uma expansão da zona cinzenta e mais avanços por parte dos russos em direção à cidade de Dobropilha e à vila de Bilitska. Contudo, para já sem confirmação visual para tudo isso. Também é de referir que alguns ajustes foram feitos a favor das forças armadas ucranianas, que pelos vistos conseguiram efetuar um pequeno contra-ataque e melhorar as suas posições ao longo destas linhas de árvore, mas nada de significativo ou importante. E agora podemos avançar em direção à região de Zaporizhia, de onde recebemos um vídeo muito curioso que nos veio da vila de Ternovat. E neste vídeo, o exército ucraniano, utilizando um robô ou um drone armado, digamos assim, conseguiram fazer com que 3 soldados russos se rendessem. Este episódio foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa e que só nos mostra que o exército russo, mais concretamente os grupos de sabotagem e de reconhecimento, já estão a atuar naquela direção. E obviamente o mais curioso deste vídeo é que os soldados russos renderam-se de facto a um robô. Além disso, o vídeo mostra-nos que os russos podem estar mesmo perto de conquistar estes territórios completamente, e eu já tinha dito que a queda da vila de Ternovat vai significar a queda da linha defensiva ucraniana em toda esta área. E a partir daqui, os russos terão um caminho mais ou menos aberto para avançar a fundo dentro do território ucraniano, já em direção à própria cidade de Zaporizhia, que é uma das maiores cidades ucranianas. E como nós podemos ver aqui pelo mapa, não existe nenhuma vila ou uma cidade grande que seja fortificada e que possa atrasar de alguma forma os avanços por parte do exército russo. Em relação a Guliai-Polya e à vila de Zaleshnishnya, nos últimos dias as fontes pró-russas referiram avanços por parte do seu exército e durante o dia de hoje as fontes neutras confirmaram esses relatos. E o principal objetivo dos russos aqui é ocupar todos estes campos e todas as linhas de árvores que se situam a sul desta vila. E depois, caso eles consigam conquistá-la, eles vão ter o caminho também mais ou menos aberto para se prosseguir com uma ofensiva em direção à cidade de Orikhiv. E esta ofensiva também se vai desenvolver pelo oeste, para depois efetuar um semicerco a esta cidade. E muito provavelmente dentro de 1 ou 2 meses já poderemos ter mais avanços e avanços significativos em direção a isso. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo.
Até amanhã. Tchau, tchau.